Bom dia, bem-vindo a quem está acompanhando a gente hoje pelo Facebook. E hoje é uma data bem interessante para nós, como Mondial Trabax. Sim, hoje é o oficialmente é o nosso 100º treinamento. Então, acho que a gente conseguiu rodar quase o mundo inteiro, a Europa inteira, várias vezes com a Trabax e vários destinos super interessantes. Eu costumo pensar que eu não sou da parte de vendas, mas por estar participando desses treinamentos, enriquece muito culturalmente. Então, são treinamentos muito bons e são bons de serem vistos. Você conhece vários locais, você conhece culturas diferentes. Então, hoje é um dia bem importante para a Mondial e para a Trabax. Bom, obrigado por todo mundo, né? Que se não fossem as agências, nós não estaríamos aqui. Então, mais uma vez, obrigado. Léo, Félix, Antônio, com vocês. Maravilha. Bom, gente, muito obrigado e maravilha que estamos chegando a essa 100ª capacitação, né? Agradecemos muito o apoio que a gente tem recebido dos agentes de viagem, que eu lembro que são os nossos únicos clientes, nós não vendemos direto ao público, então o nosso cliente é o agente de viagem. E estamos sempre aqui à disposição para criar novos produtos, para ajudar, para orientar, enfim. E hoje nós vamos ter essa apresentação com o nosso querido Antônio Caeiro, nosso excepcional guia lá da Europa, que conhece, vamos dizer, tem uma cultura fantástica. É muito bom ouvir o Antônio falar dos destinos, não é? E o Félix aqui, nosso diretor comercial lá na Europa também. Bem-vindo, Félix, sempre prestigiando essas apresentações. Então, eu não quero me alongar, só dizer que nós vamos agora hoje viajar aí um pouco por Portugal, pela Galícia, e um destino maravilhoso, ao qual a gente tem sempre muito prazer de mandar. Temos uma programação excepcional de Portugal, de Espanha, enfim, da Península Ibérica. São destinos muito, muito importantes, muito agradáveis, e contamos sempre com vocês. Já temos alguns grupos aí marcados para o ano que vem, e vamos lá, vamos em frente, estamos juntos, de mãos dadas sempre. Félix, quer dar um recado? Obrigado, Leo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Brasil. Prazer também de ter chegado a esta data especial com o 100º live, aqui tanto no Facebook como no Team. Para esta data especial, a gente escolheu este roteiro também muito especial, porque, percorre um pouquinho toda aquela parte, um pouco da Espanha, Galícia, Santiago de Compostela, nosso roteiro que fica com 2 noites em Santiago de Compostela, o qual é uma diferença também, tá? E vamos descobrir da mão de Antônio as maravilhas que tem este roteiro. Eu quero lembrar somente uma coisinha: nós temos aqueles viagens pós-pandemia que estão feitos VIP, quer dizer, com uma hoteleria muito mais elevada da habitual, que é primeira, sino que aqui a gente está colocando hotéis de 4 superiores, 5 estrelas, tá? E com saídas diárias, tá? Tudo isso já está inserido dentro do portal da Mondiale, e podemos também, a gente pode personalizar um pouquinho todos aqueles roteiros. A explicação de Antônio hoje serve tanto para grupos anônimos grandes, 40, 50, ou aqueles em privativo, tá? Com minibus de 4, 6 pessoas, com a possibilidade de personalização também. Porém, não me alongo muito mais. Antônio, bom dia. Tudo com você? Bom dia. Ok, bom dia a todos. Obrigado, Léo, pelas suas gentis palavras. Obrigado, Félix. E vamos começar então a nossa viagem para ver um pouquinho da Península Ibérica, desde Madrid até a parte mais
oeste da Península Ibérica. Aí tem um mapa, aí nesse caso vocês têm uma extensão no final. É só um dos exemplos daquilo que vocês podem fazer depois de terminar o passeio, o roteiro que eu vou falar, não é? Podem continuar até Paris, fazendo o programa que se chama Os Santuários, não é? Vão visitar Lourdes e Paris, ou podem também vir para a Andaluzia, fazer o resto de Espanha, prolongar a vossa estadia em Madrid e visitar nos arredores de Madrid um pouco com mais calma, ir um pouco mais em Toledo, ir até Antônio? Não está ouvindo? Não, sim, estamos ouvindo, mas coloca no modo apresentação, por favor. A gente está vendo só perdão, sim. Perfeito. Perdão, ok. Assim estão vendo, não é? Sim. Então, eu estava falando que no final vocês podem fazer uma extensão, podem fazer outros roteiros, porque este é um roteiro relativamente curto, são 10 dias de viagem. Se quiserem aumentar, vocês, claro, que podem. Têm várias alternativas a partir de Madrid, não é? A viagem que nós vamos fazer começa em Madrid, depois vamos fazer Salamanca, Santiago, depois entramos em Portugal, fazemos as cidades mais importantes de Portugal e aí regressamos a Madrid no final do tour, não é? Assim que a chegada vai ser em Madrid, vocês em Madrid chegam, têm o traslado para o hotel, têm essa noite livre, aqui podem fazer várias coisas, e jantar, passear. Madrid é uma cidade muito agradável, muito bonita, tem muita coisa para ver e tem uma vida noturna bastante animada, assim que vocês essa noite podem aproveitar, já que no outro dia nós vamos sair de Madrid e vamos em direção a Salamanca. Salamanca fica junto a Portugal, não fica muito longe, em Castela, não é? Fica pertinho e aí podem ver uma das imagens de Salamanca. Salamanca é uma cidade muito antiga, muito famosa, tem uma das universidades mais famosas da Europa, a Universidade de Salamanca. Tem aí no canto superior direito, tem uma imagem do pátio central da Universidade, a Universidade de Salamanca, que foram professores nessa universidade, gente famosíssima, não é? Desde o tempo de Afonso X, o Sábio, não é? Onde se fizeram as traduções a partir do árabe para latim outra vez, por exemplo, dos grandes filósofos que vêm do tempo dos gregos, não é? Que foi muito importante para o renascimento da Europa, que tinha ficado um pouquinho apagada na história depois da queda do Império Romano, não é? Que foi invadida pelos árabes, mais no sul. Não esquecer que a Península Ibérica foi ocupada pelos árabes desde 711 e no caso da Espanha até 1492 e em Portugal até 1298, não é? Por isso foi muitos séculos de ocupação árabe, que não foi mal, foi um período brilhante, inclusive, não é? De muitas coisas novas. Não? A nossa cultura é um pouquinho também árabe, judia, de todos os povos que por aqui passaram, não é? Assim que essa universidade é um polo cultural muitíssimo importante, assim que tem tempo livre em Salamanca para visitar a universidade, no vosso tempo livre. Aí tem aí uma foto também da Praça Maior, onde tem muitos restaurantes, podem jantar por aí, tem muita lojinha onde podem comprar souvenirs, podem provar os pratos típicos dessa região, que é muito famosa pelo presunto, não é? O pata negra, mas não só, também tem outro tipo de comidas que vocês podem aproveitar. Não têm dificuldade com a língua, os brasileiros se adaptam bem ao espanhol, entendem perfeitamente o espanhol, é assim que não têm dificuldade nenhuma. Os espanhóis também são simpáticos, não é? Tirando o Félix, mas isso é um caso à parte, não é? É a exceção que confirma a regra, o resto é tudo simpático. Não é? Depois saímos de Salamanca e vamos em direção à Galiza. Obrigado, amigo. Obrigado, Félix. Assim que vamos para Santiago de Compostela, chegaremos no final da tarde e entramos numa região espanhola chamada Galiza. A Galiza é o noroeste da Península Ibérica, né? Um cantinho que é famoso não só por Santiago de Compostela, tem La Corunha, tem Pontevedra, tem muitos outros lugares, e por a paisagem que é espetacular, aí num cantinho de umas montanhas chamadas Cantábricos, né? Que vêm desde a França praticamente, todo o norte da Espanha, até parar aí em Santiago. Tem paisagens lindíssimas, a Galiza é linda, 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 né? Se come muito bem, o pessoal é muito simpático, fala o galego, que é muito parecido com o português, e é uma das regiões que tem melhor gastronomia em toda a Espanha, não é? Apesar que em Espanha se come bem em todo lado, não é? Assim que essa noite chegamos no hotel,
e tem jantar quem compra esse pacote especial que é vendido à parte, que se chama Europack, que é um pacote de serviços que vocês podem comprar à parte, não é? O pacote base não tem jantar incluído, não é? O pacote Europack tem o jantar incluído, assim, essa noite já podem dar uma volta, se quiserem, na cidade, apesar que no outro dia, nós pela manhã saímos do hotel e vamos fazer uma visita pela cidade de Santiago. O centro de Santiago é feito todo a pé, não tem outro jeito, não é? Assim que nós fazemos uma visita panorâmica a pé da cidade de Santiago, que se chama Santiago de Compostela, porque o Santiago Bem, aí tem uma representação, enfim, uma delas, que tem desse santo famoso, o evangelista que vem para a Península Ibérica para evangelizar toda a península e depois passou por Zaragoza, por exemplo, e aí teve uma aparição da Virgem, né? A Virgem do Pilar, assim chamada, em Zaragoza. Depois o corpo se perdeu, ele morreu, se perdeu o corpo, ninguém sabia onde estava, até que há um dia que há uma chuva de estrelas, não é? Uma quantidade enorme de estrelas que caiu no mesmo lugar. O pessoal foi ver com curiosidade o que estava se passando e descobriram então o túmulo do apóstolo Santiago, não é? E como esse campo onde apareceu o corpo de Santiago foi um campo onde caíram as estrelas, campo de estrelas, que em latim é Compostela, e daí vem o nome de Compostela, não é? O santo é representado em 3 figuras diferentes, aí eu botei uma, que é o Santiago peregrino, não é? Santiago peregrino, com o seu bordão, o seu bastão de peregrino, com uma aboborinha onde ele levava água para tomar, também tem uma concha, para mim, a concha era para tomar água nos riachos das nascentes de água, e, enfim, é a figura de um mais popular, que é o Santiago peregrino, né? Que todo peregrino que vai a Santiago o símbolo de Santiago é a concha, né? Que é essa concha que vocês estão vendo aí nessa figura central e que na Idade Média, falamos a partir de 700, 800, né? Começam peregrinos de toda a Europa chegando a Santiago a pé, não é? Chegavam a pé, iam parando, dormindo pelo caminho até chegar nessa grande basílica, que não era assim, claro, essa basílica que vocês estão vendo aí, a fachada principal, é uma fachada é uma igreja do século XVIII, né? Mas aí existia outra mais antiga, que vocês na visita depois podem entrar e ver, onde tem o túmulo do santo, e o pessoal vinha de toda a Europa, não é? A pé, até chegar neste lugar, que era um dos santuários mais importantes e continua sendo um dos santuários mais importantes da Europa, não é? Todo peregrino que fazia essa peregrinação, depois, quando regressava, trazia uma concha, não é? Na sua roupa, não é? Para assinalar que ele tinha feito essa peregrinação. Hoje em dia está de moda, de novo, essa peregrinação, fazendo a pé, aí tem uma figura dos peregrinos, vão parando em vários lugares, tem vários lugares determinados onde você para que ponham um carimbo, um selo que você passou e que fez o caminho de Santiago. Pode vir da França, faz o caminho francês, pode vir do interior da Espanha, caminho espanhol, e pode vir desde Portugal, que faz o caminho português. É válido esse caminho, esse selo que botam numa caderneta que eles dão para vocês, é válido se você fizer a pé ou de bicicleta. Se você for de ônibus ou chegar de avião, não é? Então isso não vale, não é? Mas, de todo modo, o que é importante é conhecer a cidade, conhecer essa igreja fantástica, ver o túmulo do Santiago. Santiago tem mais outras 2 representações, é representado como peregrino, conforme vocês estão vendo aí na imagem, é representado também no altar principal, que vocês estão vendo aí na figura central, como príncipe da igreja, e é por detrás dessa imagem de Santiago, que é representado como príncipe da igreja, que vocês vão passar, não é? Passam por trás e é aí que o pessoal abraça a imagem e pede alguma coisa, se tiver devoção por esse santo, pois é aí que o pessoal abraça o santo e pede alguma coisa que necessite, algum auxílio para a sua vida, né? Depois sai de um lado, entra num lado, sai do outro desse altar e vai à cripta, à cave, não é? A parte que está debaixo do altar, e aí sim tem o túmulo do Santiago, né? Outra figura interessante que aparece também aí nessa catedral, embora não se veja aí na figura, é o Santiago vestido de cavaleiro, não é? E chamam ele o Santiago mata-moros, porque se diz que numa batalha entre cristãos e moros,
os cristãos, o arcebispo Gelmírez, já estava perdendo a batalha e então pede ajuda ao Santiago, né? E tem uma aparição do Santiago a cavalo, vestido de guerreiro, e então esse é o Santiago Matamoros, porque dizem que ele, nessa aparição, ajudou os cristãos a vencer a batalha, que foi muito importante. Estamos numa fase de reconquista da Península Ibérica, né? Como eu já disse antes, os árabes invadiram a península em 711, menos uma pequena região do norte de Espanha, chamada Astúrias, e é de aí que começa a reconquista de toda a Península Ibérica, de maneira que na Península Ibérica você vai ver muitos castelos, vai ver alguns que eu vou falar por aí, que têm que ver com essa fase de avanços e recuos, que tem que ver com essa fase de reconquista do território para os cristãos, não é? De maneira que Santiago é um lugar fantástico para visitar. Nós, na nossa visita, fazemos uma visita panorâmica a pé, com guia local, que vai explicando para vocês os lugares mais importantes dessa cidade lindíssima que é Santiago, não é? Já mostrei a parte mais religiosa da coisa, mas Santiago não é só isso. Santiago é uma cidade lindíssima, não é? Estão vendo aí as casas típicas, utilizando a pedra local, que é o granito, não é? É uma cidade onde chove bastante, chove muito, não é? Mas se come muito bem, tem uma arquitetura muito característica dessa região, tudo fechado, claro, por causa da chuva. Tem uma cozinha muito boa, estamos pertinho do mar, não é? De maneira que aí se come muito peixe, não é? Um dos pratos mais famosos de Santiago, de toda a Galiza, de facto, não é? É o polvo à gallega, que é esse prato que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, que servem em pequenas rações, não é? Como eles chamam, nos vários restaurantes e bares que tem. Tem muito bom vinho também, de maneira que não tem problema nenhum para comer, se come muito bem, o vinho é ótimo. Podem terminar depois com esse bolinho que tem aí no meio, que tem uma cruz, e chama a Cruz de Santiago. A Cruz de Santiago é a cruz de uma ordem religiosa militar, que foi fundada no princípio de 1100, pelo que se chama precisamente a Ordem de Santiago, não é? E tem que é essa cruz que vocês estão vendo aí. De maneira que depois tenha tempo livre para almoçar, passear toda a tarde, fazer comprinhas nas muitas lojas. O artesanato é muito bonito por aí. Assim que tem muito, podem ir para o hotel, descansar e voltar de novo ao centro da cidade, de maneira que tem muita coisa para fazer em Santiago de Compostela. Dormimos essa noite e no dia seguinte já vamos em direção a Portugal, saímos de manhãzinha e a primeira parada vai ser já em Portugal, numa cidade chamada Viana do Castelo, e vocês estão vendo aí uma imagem, né? É um porto, uma cidade também muito antiga, e fazemos uma parada no alto, numa colina, que tem esse santuário que vocês estão vendo aí na foto, que se chama de Santa Luzia, né? Aí temos uma paradinha para vocês, se quiserem, poderem entrar, a visitar a igreja, que estão vendo aí o interior, pedir alguma coisa a Santa Luzia, se necessitarem, não é? Mas dá uma volta por aí, pegar umas fotos, que tem umas vistas panorâmicas espetaculares do porto, da cidade. Depois descemos até ao centro da cidade, que tem uma foto no canto inferior direito, e aí já podem ver como é que é a cidade de Viana do Castelo, que é uma cidade muito antiga também e muito bonita. Depois, saindo de Viana do Castelo, vamos já em direção ao Porto e vamos almoçar já no Porto, não é? O Porto é a segunda cidade de Portugal, é uma cidade muito bonita, muito característica, muitos de vocês seguramente que já conhecem, né? Aí que de maneira que chegamos ao Porto, que fica na foz de um rio chamado o Rio Douro, não é? Um rio que vem de Espanha, entra em Portugal e antes de chegar ao Porto tem uma região chamada o Vale do Douro, onde se plantam as famosas vinhas do vinho, que depois dão origem ao famoso vinho do Porto, não é? De maneira que nós vemos é o final. Antigamente o vinho era e é produzido mais ou menos a 100 km, 150 km da cidade do Porto para o interior, não é? E aí o vinho passava toda a primavera. Agora estamos na altura das vindimas, agora estão colhendo as uvas, não é? Vai passar o vinho todo o inverno na região do Douro e na primavera o vinho é transportado para o Porto, não é? Onde vai ser engarrafado, onde vai ser envelhecido. Antes, esse transporte de vinho se fazia pelo rio, nesses barcos que vocês estão vendo aí no lado direito, que se chamam barcos rabelos, não é? Transportavam as pipas gigantes que vinham do interior do país até
até Vila Nova de Gaia, que fica do outro lado do rio, em frente ao porto, onde ficam essas adegas, digamos, onde tem os depósitos do vinho, assim que hoje em dia, claro, já não é transportado nesses barcos, esses barcos hoje em dia são utilizados para fazer passeios turísticos na cidade, no rio, em frente ao rio, chama-se o Cruzeiro das Cinco Pontes, que dura mais ou menos 1 hora de passeio, não é? Assim que tempo livre para almoçar, depois começamos a visita da cidade do Porto, temos um passeio panorâmico de ônibus, com algumas paradas em lugares panorâmicos da cidade do Porto, para vocês pegarem fotos e tudo isso, e aí depois voltamos para a cidade que fica em frente ao Porto, chama-se Vila Nova de Gaia, e aí vamos visitar. Aí, para quem comprou esse pacote que se chama Europac, um pacote extra de serviços, não é? Então nós vamos visitar uma das vinícolas que existe aí, para que possa ter uma guia local aí dentro da vinícola, que vai explicando um pouquinho o processo, como é que se chega ao vinho do Porto, e claro, finalmente tem uma prova de vinhos, né? Você vai provar um vinho branco, um vinho tinto, e aí tem tempo livre à tarde para passear um pouquinho. Vila Nova de Gaia, o centro do Porto, é esse que vocês estão vendo aí, a parte velha, histórica, né? Que se chama Ribeira, tem um montão de restaurantes por aí, onde vocês podem comer, almoçar, não é? Vamos almoçar aí, em princípio, não é? Temos, para quem tem o Europac, tem também um jantar incluído, e que é precisamente aí nessa parte histórica no Porto, no restaurante que fica nessa parte, não é? No vosso tempo livre tem muita coisa para visitar, desde a Rua de Santa Catarina, uma rua que vocês está cheia de lojinha de um lado e do outro, fica no centro também, não tem muito que enganar. Podem visitar também essa livraria famosa que vocês veem aí no canto inferior direito, que se chama Livraria Lelo, que hoje está de moda, não é? Está um pouquinho ligada, dizem, não é? Afinal ela já veio desmentir, diz que não é assim, mas de todo modo é uma livraria muito bonita que tinha essa história que finalmente se revelou uma mentira, não é? Que dizem que a escritora que escreveu o Harry Potter, a J.C. Rowling, ela viveu muitos anos no Porto, ela casou com um português, não é? E dizem que ia muito a essa livraria e que se tinha inspirado nessa livraria para fazer a biblioteca, não é? A escadaria da biblioteca nessa escola onde se aprendia magia, não é? Embora isso não seja verdade, mas de todo modo essa livraria vale a pena visitar. Tem uma entrada que não é, tem que pagar um ingresso, não é muito alto, mas vale a pena visitar porque é de facto uma livraria deslumbrante, não é? Se não quiserem ir à livraria, pois o Porto tem muita coisa que ver, não é? E para passear. Aí em Portugal se come muito bem, não é? Mas um dos pratos típicos que vocês podem provar no Porto é um prato que se chama a francesinha, não é? Que é esse sanduíche, que é um sanduíche que tem calorias que dá para 3 meses, não é? Aí tem desde bife, tem ovo, tem queijo. Bom, é uma coisa que você fica almoçado e com caloria para o resto do circuito, não é? É um prato diferente, para não estarmos sempre falando do bacalhau, pois esse é outro prato típico da cidade do Porto, que é a francesinha, se chama, né? Bom, saímos no outro dia, dormimos nessa noite do Porto, né? Depois saímos do Porto, já vamos em direção a outra cidade muito bonita aqui de Portugal, que fica numa espécie de chama um lago, não é? Um lago que é um braço de mar que entra dentro de terra, e aí tem um rio que desagua também, e aí chamamos a essa parte Ria de Aveiro, não é? Tem muitos canais a cidade, muitos canais que entram dentro da cidade, chamam ela a Veneza portuguesa, embora Veneza haja uma só, não é? Chamam Veneza porque por causa dos canais não tem mais que isso, não é? Aí tem tempo livre para irem provar os docinhos típicos da cidade, que se chamam ovos moles, para fazer um passeio nesses barcos que vocês estão vendo aí, que são uns barcos que antigamente faziam a recolha das algas nos vários canais, não é? Tinham um gancho comprido e eles arrastavam, pegavam as algas e depois as algas eram utilizadas para fertilizar os campos, não é? Porque a região da Aveiro é muito agrícola. Hoje essa alga se chamava moliço, e daí que esses barcos que vocês estão vendo, que são muito coloridos, se chamam moliceiros. Esses caras fazem, hoje em dia, claro, são utilizados só para passeio turístico, não é? E aí vocês podem pegar um barquinho desses,
e numa hora, são 45 minutos mais ou menos, fazer um passeio pelos canais, é muito bonito, vão ver as salinas, vão ver a paisagem, é um parque natural, é uma região que está protegida, tem aves, e é um passeio interessante, né? Saindo de Coimbra, já vamos, de Aveiro, perdão, já vamos em direção a Coimbra, e chegando a Coimbra, vamos, claro, visitar a Universidade de Coimbra, que é uma universidade também muito famosa na Europa, uma das mais antigas da Europa, foi fundada em 1296, não é? Pelo nosso rei chamado Dinis, e esse rei resolveu, mais tarde, muito mais tarde, em 1500, o rei decide deixar o seu João III, não é? Resolveu deixar o seu palácio, o palácio que tinha em Coimbra, para que a universidade ficasse centralizada, de maneira que esse pátio que vocês estão vendo, esse que tem a torre, é o pátio central da universidade, vão ter tempo livre aí para poderem visitar um pouquinho da universidade. Esses 3 arcos que vocês estão vendo no final correspondem ao edifício central, aí tem a aula magna, onde se fazem os doutoramentos, onde os estudantes se vão doutorar, apresentar as suas teses, não é? Se fazem os doutoramentos honoris causa, enfim, tem muita coisa que vê na universidade e o guia que acompanha, é claro que vai explicar um pouquinho do que vocês vão vendo, não é? Depois da universidade vamos descer até o centro de Coimbra, é uma cidade muito interessante, não é? Muito bonita, tem muitas igrejas espetaculares, né? Tem a igreja de Santa Cruz, por exemplo, onde tem os túmulos dos primeiros reis de Portugal. Portugal é um país que nasceu como Estado em 1143, de maneira que vocês podem passear, podem ir às lojas, comprar, tem muita lojinha, né? Podem ir também provar os doces de Coimbra, que tem uma pastelaria de doces, tem doces que são uma maravilha, não é? Doces conventuais, antigamente, as freiras, em 1834, os conventos e as ordens religiosas são extintas em Portugal, não é? Por toda a Europa há um espírito anticlerical, anti-igreja, não é? E aí tudo aquilo que era da igreja, mosteiros, conventos, e aí passou tudo para as mãos do Estado, em Portugal, como em Espanha, como em França, como em Itália e em muitos outros países, não é? É um período difícil da igreja, a seguir à Revolução Francesa. E as freiras ficaram sem nada para fazer, não tinham rendimento, e então começaram a aceitar roupa para passar a ferro, né? E começaram a fazer docinho para vender, para ganhar dinheiro, utilizavam a clara do ovo para engomar as camisas, se chamavam, não é? Para ficar bem forte, e as gemas do ovo utilizavam para fazer doces, não é? Daí que a doçaria portuguesa tem muito essa componente, digamos, de doçaria conventual, não é? Aí vamos ter tempo livre para vocês almoçarem e aí podem provar os pratos típicos da região, tem muito restaurante e muito bons, em Coimbra se come muito bem, né? Podem comer desde o bacalhau até o leitão, que é um porquinho pequenino, o leitão da bairrada, que se acompanha com um vinho espumante produzido aí na região, assim que têm tempo livre em Coimbra para conhecer bem essa cidade, para almoçar, para fazer comprinha, para passear um pouquinho, né? Saindo de Coimbra, vamos dormir a Lisboa, né? Essa noite é chegar e dormir, ou instalar no hotel, vocês têm a noite livre em Lisboa, podem ir passear em Lisboa. Lisboa é uma cidade tranquila, como, aliás, a Europa em geral são lugares bastante tranquilos, mas a Portugal e Espanha não há problemas, né? Podem passear de noite, a criminalidade é baixa em ambos os países, assim que não têm problema nenhum, sair, passear em táxi, que é barato, transporte público, não têm qualquer problema. A língua tampouco é um problema para vocês, brasileiros, não é? De maneira que não têm qualquer problema. No dia seguinte, aí vamos fazer a visita de Lisboa, né? Tem uma visita com um guia local, que vai acompanhar vocês no ônibus, fazer uma visita. Vamos passar, claro, pelos lugares mais importantes da história de Lisboa, desde o centro da cidade, vamos passar por dentro do Parque Eduardo VII, Marquês de Pombal, passar aí nessa praça grande que vocês estão vendo no lado esquerdo, no alto, que é a Praça Dom Pedro IV. Dom Pedro IV, que foi o primeiro imperador do Brasil. O Brasil se tornou independente em setembro de 1822 e foi este Pedro IV de Portugal que tinha acompanhado os seus pais quando Portugal sofreu 3 invasões das tropas do Napoleão Bonaparte, em 1800. O pai dele era o Dom João VI, fugiu para o Brasil com toda a família real,
e aí mais tarde, quando acabaram essas guerras com o Napoleão, então o Dom João VI e a sua mulher, a Carlota Joaquina, regressam a Portugal, o filho, Pedro, ficou no Brasil e depois começa um processo de independência que termina em 1822 e ele se transforma no primeiro imperador do Brasil com o nome de Pedro I. Não é? Depois vai regressar a Portugal porque o seu irmão não tinha direito ao trono, mas queria se tornar rei e tornou, não é? Ele tem que regressar para defender o direito à sucessão da sua filha, que há de ser a futura Maria II, não é? E aí deixou o seu filho como Pedro II no Brasil, não é? Que era um menino. O próprio Dom Pedro morreu cedo. Dom Pedro morreu com 35 ou 36 anos, não é? De maneira que essa praça que vocês estão vendo aí é dedicada a esse rei, que tem aí no alto da coluna, tem a figura do rei, não é? E tem também essa praça se chama Rossio, e tem aí o Teatro Nacional Maria II. Essa parte aí nós chamamos aqui a Baixa de Lisboa. Foi uma parte que foi destruída pelo terremoto do 1º de novembro de 1755, e foi um terremoto seguido de incêndio, depois um tsunami que invadiu todo o centro de Lisboa e destruiu tudo, não é? Aí teve que se reconstruir tudo. Onde está o teatro, por exemplo, só como curiosidade, ficava o Palácio da Inquisição, esse tribunal eclesiástico onde se julgavam aqueles que eram considerados hereges, não é? Depois, num cortejo, até outra praça que fica perto do rio, se fazia uma fogueira gigante e se queimavam os hereges, não é? Chamavam isso os autos de fé. Havia também um hospital aí, o Hospital de Todos os Santos, tudo isso desapareceu e hoje o que vão ver é precisamente essa parte aí, é o centro da cidade. Também ter aí do lado, tem o castelo, onde nasceu Lisboa, mas enfim, na panorâmica não dá para ir ao castelo, que isso necessitavam de mais tempo. Depois dessa parte central de Lisboa, vamos até outra região, outro bairro da cidade, um bairro que não foi destruído pelo terremoto, de maneira que é o bairro onde se conservam ainda monumentos daquele período, digamos, de glória da história portuguesa, como a famosa Torre de Belém, que vocês estão vendo aí, esse rio que desagua aqui em Lisboa, é um rio também que vem de Espanha, vem da montanha de Albarracín, um pouquinho para lá de Madrid, e desagua num estuário aqui em Lisboa, e é quase um mar, não é? Aqui em Lisboa nós chamamos o Mar da Palha. E aí tem essa torre que foi construída como uma fortaleza, para defender a entrada no Porto de Lisboa, mas finalmente nunca foi utilizada, porque, enfim, saiu, mais que tudo, ficou uma joia, uma pequena joia aqui artística, não é? Que ninguém se atrevia a destruir, não é? Nem canhões tinha sequer, não é? Aí era importante porque era daí que o nosso rei dizia adeus, não é? Se despedia dos navegadores portugueses que faziam viagens de 2, 3 anos para vários pontos do seu império, não é? E é também quando, numa dessas viagens, um cara chamado Vasco da Gama, em 1498, chega por mar à Índia, não é? A Índia era conhecida, mas se chegava, tudo o que vinha do Oriente, chegava em caravanas, não é? Por terra, e era caríssimo, tudo chegava muito caro. E então esta viagem é importantíssima, porque a partir daí as mercadorias que vinham do Oriente, as sedas, as porcelanas, tudo, aquelas joias, as especiarias e tudo isso, chegavam em grandes quantidades a Lisboa e, claro, se tornaram Lisboa uma cidade muito importante nessa época, não é? Estamos falando de 1500, todo 1500 de facto. E quando chegou a notícia ao nosso rei da época, chamado Manuel, as notícias eram tão boas que ele decide mandar construir esse edifício que vocês estão vendo no canto inferior direito, né? Que se chama Mosteiro dos Jerónimos. É um mosteiro gigantesco, não é? Que foi entregue precisamente dedicado ao santo patrono do rei Dom Manuel e entregue aos frades da Ordem de São Jerônimo, e é um monumento espetacular. Aí tem alguns túmulos importantes da história de Portugal, aí tem o túmulo do Vasco da Gama, do Luís de Camões, por exemplo, e tem outros túmulos importantes, não é? É um monumento imperdível na cidade de Lisboa, não é? Bom, mas como Lisboa não é só história, não é? Tem outras coisas. Aí nós temos juntinho desse mosteiro da Batalha, né? Vamos fazer uma parada um pouquinho mais longa para que vocês possam ir no banheiro, os vossos clientes ir no banheiro, e também, claro, para entrar nessa famosa
pastelaria onde fabricam esse docinho hoje em dia famoso no mundo inteiro, que se chamam pastéis de Belém, não é? Aí vai provar, vai no banheiro, come um pastelinho de Belém, tem aí um pouquinho de tempo para pegar foto, relaxar um pouco. Aí perto do mosteiro também tem essa grande ponte, que vocês podem ver aí no lado esquerdo, uma ponte construída, inaugurada em 1966, que é uma ponte que cruza, digamos, por cima do rio, conectando as duas margens, não é? Lisboa na margem norte e do lado sul fica já outra cidade chamada Almada, não é? E aí tem esse, do lado de lá do rio, vocês vão ver na vossa panorâmica, nós vamos fazer uma parada para pegarem fotos, não é? Para além da ponte, que é uma ponte espetacular, que passa carro por cima e por baixo passa um trem, mas do outro lado tem esse monumento famoso também em Lisboa, que se chama o Cristo Rei, não é? O Cristo Rei resulta de uma viagem que o nosso cardeal, na época, em 1950, chamava Cardeal Cerejeira, fez uma viagem ao Rio de Janeiro e ficou impressionado, não é? Com o Cristo do Corcovado, assim que, quando regressa a Portugal, decide iniciar um processo para construir, digamos, um santuário também parecido, não é? Não tem nada a ver, de facto, mas dedicado ao Cristo Rei, é um santuário mariano que foi construído, inaugurado em 1956 também, e aí foi dedicado, digamos, foi um monumento, um memorial, porque Portugal não entrou na Segunda Guerra Mundial e este cardeal resolveu agradecer a Cristo e à Virgem Maria o facto de Portugal ter ficado neutral e ter se livrado um pouquinho dessa tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. É um monumento que vocês, no vosso tempo livre, se quiserem visitar, podem pegar um barco, atravessar o rio e de aí irem visitar esse monumento, não é? No tempo livre, se quiserem visitar, não tem muito tempo, não é? Em Lisboa, mas se alguém quiser visitar, é visitável, não é? Depois da visita de Lisboa, a panorâmica incluída para todo mundo já terminou, não é? Assim que quem não comprou esse pacote extra de serviços que se chama Europac, pois já tem o programa completo e tem o resto do dia livre. Quem comprou o Europac, esse pacote extra de serviços, continua a visita, não é? E vamos então visitar os arredores de Lisboa. Eu, quando falo em arredores, estamos falando a meia hora, 20 minutos, não é? Da cidade, não é? Podem ir de trem, inclusive, tem trem que conecta quer Cascais, quer Sintra com Lisboa, mas neste caso vocês têm incluído, assim que vão com o guia, no ônibus, e vamos visitar Sintra e Cascais. Aí estão vendo algumas imagens, essa que tem aí no canto superior esquerdo, que tem uma imagem de um castelo lá no alto, né? Um parque verde, é uma montanha chamada Montanha de Sintra, né? A Montanha da Lua, não é? Como se chama, é um microclima cheio de árvores exóticas por todo o lado. No altinho da montanha tem, quer o castelo, conhecido como Castelo dos Mouros, um castelo do século VIII, não é? Muito velho, que hoje em dia é um monumento nacional. Tem também um famoso palácio que se chama o Palácio da Pena, um palácio que fica no alto da montanha, não é? Mas nós vamos parar aí no centro da cidade, desta vila de Sintra, não é? Aí vão ter tempo livre para poderem passear, para poderem almoçar, se quiserem. Também tem muitas lojinhas, claro, e tem esse palácio que vocês estão vendo no canto superior à direito, que tem um palácio todo branco, com essas chaminés bem curiosas, que são as chaminés do tipo francês, que é um palácio real. Os reis de Portugal tinham 2 palácios em Sintra, né? Este é o mais velho, chama Palácio da Vila, um palácio que era um antigo palácio árabe, aí moravam árabes antes dos cristãos, e mais tarde, claro, foi ocupado pelos reis de Portugal. Chama Palácio da Vila. Depois de Sintra, nós vamos para Cascais. Cascais, estão vendo aí na parte inferior direita, aí tem uma vista da cidade de Cascais, que é uma cidade que era um antigo lugarejo de pescadores, não é? Pequeno porto, que mais tarde começou a ser conhecida porque os reis de Portugal começaram aí a veranear, não é? E aí é um lugar muito bonito, não é? Aí do lado de Cascais fica Estoril, onde ficava o famoso cassino, não é? E então os reis, durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, quando toda a Europa está em guerra, exceto Portugal e Espanha, né? Reis que vinham de toda a Europa, ocupada pelos nazis, fugindo da guerra, se instalavam em Lisboa, porque aqui tinham um pouco de paz, não é? E então se instalaram muitos reis que vêm de toda a Europa,
alguns fugindo às revoluções comunistas que começaram a partir de 1917, a partir da Rússia, como aconteceu com o rei da Roménia, o rei da Bulgária, outros. Alguns também porque entraram em conflito com os governantes, como foi o caso do Conde de Barcelona, o avô do atual rei de Espanha, que também veio viver para Cascais com toda a sua família. Ou seja, aí se juntava, digamos, a elite que vinham fugindo do centro da Europa e se refugiaram, encontraram um lugar muito bonito e tranquilo para viver Cascais, e Cascais se tornou famosíssima, não é? Mesmo hoje em dia é o lugar mais caro de Portugal, está cheio de palácios, cheio de casa nobre, cheio de casas aí, a vida é um pouquinho mais cara, não é? Tem muita gente com muito dinheiro vivendo por aí, não é? Aí em Cascais, de maneira que vão ter tempo livre também em Cascais para dar uma voltinha, passear, pegar foto, não é? A ver aí o Porto, que é muito bonito. Depois regressamos a Lisboa e normalmente terminamos um pouquinho antes das 5 da tarde, você já está em Lisboa no hotel, não é? Aí que pode aproveitar um pouco para dar um passeio e comprar em um centro comercial, em qualquer lado, fazer shopping, um pouco de shopping, e à noite quem tem o Europac tem incluído um espetáculo e jantar, que é um jantar de fados, não é? Aí nós vamos para um dos bairros típicos da cidade de Lisboa, o bairro mais antigo da cidade, que se chama Alfama, e aí damos um passeio pelo bairro, pelas ruelas, não é? E aí vamos a um restaurante famoso aí dessa zona, e aí vamos ouvir quer o fado, não é? Que é uma canção típica da cidade de Lisboa, acompanhada por essa guitarra que vocês estão vendo aí, que é a guitarra portuguesa, e ao mesmo tempo tem jantar com bebidas incluídas, assim que vamos ficar entretidos aí até terminar o dia. Depois vamos, espero eu que bem animados e contentes com o dia, vamos dormir, já que no outro dia temos a saída já em direção a outro lugar importante, um lugar importantíssimo na Europa, um dos santuários mais famosos da Europa, né? Antes de chegar a Fátima, nós vamos passar por um pequeno lugar que fica mais ou menos a uns 45 minutos, uma hora de Lisboa, uma pequena cidadezinha com uma muralha ao redor, um dos velhos castelos que vem do período dos mouros, não é? E que foi oferecido pelo rei que fundou a Universidade de Coimbra, o Dom Dinis, que ofereceu à sua mulher, Isabel, ofereceu-lhe a cidade, e a cidade era pertença dessa rainha portuguesa, né? E aí essa cidade que vocês estão vendo aí no canto superior esquerdo, podem ver a cidade de Óbidos, com a sua torre do castelo, tem aí várias igrejas, ruelas, lojinha para comprar souvenir por tudo quanto é lugar, provar o licor típico da zona, que é ginginha, não é? Um licor de cereja, muito, muito gostoso. E aí temos um pouco de tempo livre, uma hora, um pouquinho mais talvez, para vocês poderem, digamos, desfrutar, passear um pouco pela cidade. Vamos almoçar já a Fátima. Chegamos a Fátima, vão ter tempo livre para almoçar, depois com o guia que acompanha a excursão, vão fazer uma pequena volta nesse santuário. Vocês estão vendo aí a praça gigantesca do Santuário de Fátima, onde em 1917 apareceu pela primeira vez, por 6 vezes, a Virgem Maria a 3 pequenos pastores, não é? Os pastores tinham 7, 9 e 10 anos, não é? O Francisco, a Jacinta, que eram irmãos, e a Lúcia, que era a prima. Eles estavam passeando aí, não havia nada, era campo, não é? Estavam passeando aí o seu rebanho, e então apareceu no alto de uma árvore chamada Mazinheira, não é? Apareceu por 6 vezes, todos os dias 13 de maio até 13 de outubro, não é? Apareceu a Virgem Maria, apareceu aos pastorinhos. Claro que cada vez havia mais gente indo a Fátima para ver essa capelinha das aparições, até que Fátima se tornou um santuário famosíssimo no mundo inteiro, hoje em dia visitado por milhões de pessoas, peregrinos que chegam a Fátima de várias maneiras, a pé, em ônibus, de avião, de carro, como quiserem. E claro, como sendo um dos santuários mais famosos da Europa, claro que os papas normalmente, todos eles vêm muitas vezes a Fátima, não é? Aí têm uma fotografia do Papa Francisco, que visitou Fátima, junto da estátua que representa a Nossa Senhora de Fátima, que tem na coroa da Virgem Maria, não é?
tem a bala que o Papa João Paulo II, conforme sabem, em 1981, ele teve um atentado na Praça de São Pedro, no Vaticano, e aí um turco, o Aliaca, deu 2 tiros nele, não é? E ele morreu não morreu por milagre, não é? E aí, inclusive, o segundo, Fátima, dizem que tem 3 segredos, já todos se sabem, né? O primeiro falava da tragédia da tragédia da Segunda Guerra Mundial, o outro falava que se a Rússia não se convertesse ao Sagrado Coração de Maria, grandes males aconteceriam para o mundo e tal, falava supostamente da Revolução Russa, e falava, claro, e o terceiro segredo de Fátima era uma visão onde aparecia uma pessoa vestida de branco com manchas vermelhas de sangue, não é? E isso, o Papa João Paulo II estava perfeitamente convencido que esse segredo se referia ao atentado que ele sofreu na Praça de São Pedro, no Vaticano, não é? Porque ele se salvou miraculosamente. Daí que em 82 faz uma viagem a Portugal, traz a bala que lhe retiraram do corpo e deixou dentro da coroa da Virgem de Fátima, que todas as noites, às 9 horas da noite, sai da capelinha, da pequena capelinha, que vocês estão vendo aí no canto inferior direito, sai e faz uma procissão das velas, não é? Na praça, com todos os fiéis aí, com as velas acesas, não é? É um momento emocionante, mesmo para quem não é crente, é um momento emocionante ver o pessoal aí, a devoção de toda essa gente, não é? Aí cantando adeus, Fátima, adeus, e acenando com lenços brancos, não é? E aí a imagem recolhe outra vez a capelinha, né? De maneira que nós temos o Europac, tem o jantar incluído nesse dia, assim que depois fazemos a visita, vocês têm tempo livre para passear em Fátima e rezar e pedir, se necessitarem, pedir alguma coisa à Virgem de Fátima, pois claro, tem tempo para isso tudo, tem muito tempo livre para poderem passear. Quem tem o Europac tem o jantar incluído no hotel, e aí o hotel fica pertinho do santuário, e aí um pouquinho antes das 9 vocês podem ir até à praça para ver a procissão das velas, que vocês estão vendo aí algumas imagens, não é? E depois vamos dormir, claro. Saindo de Fátima, no outro dia, vamos em direção a Cáceres. Cáceres já fica em Espanha, vamos atravessar a fronteira, vamos até Cáceres, e aí, em princípio, já vão ter tempo livre para almoçar nessa cidade medieval espanhola, uma das velhas cidades, que aí é mais um castelo que data desse tempo de luta entre cristãos e árabes, não é? De maneira que havia uma linha de fortificações que às vezes eram árabes, outras vezes eram os cristãos que estavam, e isso durou bastante tempo, essa guerra entre cristãos e árabes. Assim que vamos até ao centro da cidade, essa cidade medieval, aí tem o exemplo do centro da cidade, a Praça Maior, no lado esquerdo, né? E vão ter tempo livre para poderem almoçar aí. Depois do almoço vamos em direção a Madrid, chegaremos a Madrid no final da tarde e aí vamos para o hotel descansar, e essa noite até é livre, não tem nada incluído, mas vocês podem, claro, passear por Madrid. Madrid tem uma vida noturna fantástica, daí que vocês podem perfeitamente sair do hotel, devem mesmo, não é? Não ficar no hotel dormindo, né? Podem ir até a Praça Maior de Madrid, que é essa praça grande, toda iluminada que vocês estão vendo. Tem muitos restaurantes por aí, tranquilos. Aí podem ter muita esplanada onde vocês podem se sentar se tiver calor. Aí do lado da Praça Maior fica um famoso mercado chamado de São Miguel. Podem ir jantar a esse mercado de São Miguel, aproveitar para provar um pouco da cozinha espanhola, que é famosa pelas tapas. As tapas são pequenas rações, pequenas porções de comida que normalmente acompanham um copo de vinho, né, uma bebida, no final da tarde ou quando você quiser. Aí come umas tapas e bebe uns copinhos de vinho branco ou tinto ou Coca-Cola ou água, o que vocês quiserem, né? Comer tapas com Coca-Cola não fica muito bem, mas de todo modo tem gosto para tudo, né? Também podem comer num restaurante mais clássico a paella, comer uma paella, comer carne. Em Espanha se come muito bem, vocês não têm qualquer problema. Podem também, se quiserem, ir assistir a um espetáculo de flamenco. Enfim, tem muita coisa para fazer em Madrid. Madrid tem uma vida, a que os espanhóis chamam movida.
é uma movida muito interessante e vocês não vão ter problemas em encontrar coisas para fazer em Madrid. Né? No outro dia, no dia seguinte, temos a visita panorâmica da cidade de Madrid. Aí tem algumas vistas, alguns lugares onde vocês vão passar, outros vamos parar mesmo, não é? Vamos fazer uma parada junto ao Palácio Real, que é esse palácio que tem as árvores no vosso lado esquerdo, um palácio gigantesco, não é? Um dos maiores da Europa, não é? Vamos fazer uma parada aí junto ao Palácio Real, que tem também a Catedral. Passamos, claro, não tem como não passar, na Praça das Cibeles, que é essa figura que vocês estão vendo aí no vosso lado direito, no altinho, que tem uma fonte, que vê-se um carro puxado por leões com a deusa da natureza, né? Que se chama a Cibeles. É uma praça muito importante, né? Tem o edifício dos Correios aí atrás, aí quando é esse que tem a bandeira. É uma praça importante porque é a praça onde há as grandes manifestações em Espanha, normalmente é nessa praça e na avenida que passa por aí, que é a avenida de Passeio de Catalunha, não? E aí tem muito da Castelhana, perdão, Passeio de Castelhana. Assim que passamos por aí, vão ver a Porta de Alcalá, uma porta que é um arco do triunfo, claro que isso tem uma tradição romana, mas esse é do século XVIII, não tem nada a ver com o tempo do romano. Passamos também pela praça central, que é as Puertas del Sol, aí onde tem esse pessoal, estou pegando foto de um urso, que é o símbolo da cidade de Madrid, não é? Passamos tudo em panorâmica por aí, com algumas paradas para vocês pegarem foto, e isso aí termina o pacote base da viagem, né? Quem comprou o tal de Europack continua a viagem e vai visitar o estádio do Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid, com entrada incluída. Vocês vão entrar, vão ver o Museu do Real Madrid, podem descer até ao campo, não é? Para ver o estádio por dentro também. Isso está incluído no Europack, né? Já saindo de Madrid, quem tem o Europack continua com esta visita incluída e vai até Toledo. Toledo fica pertinho de Madrid, o almoço incluído o almoço já é feito em Toledo, e depois do almoço vão fazer a visita da cidade de Toledo, claro, é uma visita toda feita a pé, não tem jeito, não tem outra maneira, porque o centro histórico de Toledo é património mundial, as ruas são muito estreitinhas, de maneira que não dá para fazer de outra maneira. Aí vão passar, claro, e tem um aspecto exterior da cidade, com as muralhas, claro, é outra cidade medieval. Vão passar junto à catedral, uma das catedrais mais importantes de toda a Espanha, não é? Vão passar nessa praça da catedral, pelas ruelas, aí vão passar por alguns lugares interessantes. É a cidade que tem também algumas pinturas famosas desse famosíssimo pintor chamado El Greco, não é? De maneira que vocês, com a guia, vai explicando para vocês o que é que vão vendo, tudo isso, vai explicando os detalhes da catedral e dos lugares que vocês vão visitando. Depois termina numa loja onde vocês podem ver algum do artesanato que se faz nessa cidade, que é muito famosa desde sempre. Desde sempre Toledo foi famosa pelo aço, né? O aço de Toledo era muito famoso, ainda hoje é, não é? Aí as espadas feitas em Toledo eram famosíssimas em toda a Europa e tem, portanto, uma atividade, um artesanato muito ligado também a esse passado guerreiro da cidade e construção de armas e também, claro, o passado árabe, não é? E aí vem um pequeno exemplo do artesanato que vocês vão encontrar na cidade de Toledo, que é o artesanato que é ferro forjado em aço, com banho de ouro, com essas filigranas, não é? Que é muita influência dos árabes, não é? Depois da visita de Toledo, têm tempo livre, claro, para passear um pouquinho, e aí regressam a Madrid e termina o roteiro, não é? No outro dia já têm um traslado ao aeroporto. Como eu disse, se quiserem, podem, depois, a partir de Madrid, fazer conexões com programas que vão até Paris, visitando o Santuário de Lourdes, podem fazer o norte de Espanha, podem ir para a Andaluzia, enfim, têm muitas alternativas se não quiserem terminar a vossa visita em Madrid. Assim que muito obrigado pela vossa atenção. Se tiverem perguntas, eu estou à vossa disposição, não é? Todos nós, aliás, à vossa disposição. Obrigado.